O que tá acontecendo com os homens desse país? O que será, hein, velho? De utilidade pública, o que tá acontecendo com os machos? Gente, fazia muito tempo que eu não saía, tipo, pra... O que está acontecendo com esses homens de 2025? Os homens... Rapidinho. Senta aí. Alguém me explica o que tá acontecendo com os homens em 2025? Ô, gente, uma dúvida sincera. Por que os homens não estão tomando mais atitude? Juro, irmãs. O que tem acontecido? Várias digníssimas revoltadas porque os caras não estão chegando mais, né, velho? Os caras não estão mais chegando nessas digníssimas. Eu respondo ou você responde, pô? Precisa mesmo responder? Por que os caras estão optando por não se casarem, por não terem relacionamentos? Precisa responder, velho? Acontecido com os homens? Espera aí, não foram vocês mesmas que falaram que queriam direitos iguais? Não foram vocês mesmas que falaram não preciso de homem para nada? Que o mundo viveria muito bem sem os homens? Então agora a mulherada tá arrependida e tá criando conteúdo falando. Verdade, pô. Não são elas que defendem tanto essa pauta, né, das empoderadas? Estão se preocupando agora por quê, pô? Não tô entendendo a preocupação, né, velho? Falando sobre não encontrar homens de verdade. O problema é que a geração atual das mulheres, elas exigem e buscam um homem ideal, mas elas não são as mulheres ideais. Não se valoriza nem se respeita como tal, mas ela diz que quer um homem de valor. As mais promíscuas são as que mais exigem. O provedor, o cara, né? O cara que é da moda antiga, que faz de tudo por uma mulher. Só que como o cara da moda antiga vai fazer tudo por uma mulher que é uma modernete de plantão? Não faz sentido, a conta não fecha. Os homens acordaram no sentido de que vocês, mulheres, começaram a enxergar o homem apenas como um banco e benefício próprio. Se o cara não tem tudo aquilo que você espera, você chama ele de liso, que liso com liso escorrega, que não acha, né, um homem para bancar todos os seus luxos e pagar tudo o que você quer. Vocês viraram umas mulheres que quando mal conhece um cara já tá pedindo pix e dinheiro na conta. Ou seja, começa a contar história triste dizendo que até o gás acabou. Aí eu te faço... Aí muitos miqueinha viram o caixa eletrônico dessas mulheres modernas, né, velho? Modernas. Uma pergunta, será mesmo que faltam homens? De verdade? Não se encontram homens de valor? Será que o que tem acontecido realmente com as mulheres de hoje em dia? Mulheres que querem um homem de missão, mas não entendem nada sobre submissão, porque ser submissa é uma escravidão. Nossa, a mulher ser submissa e ser do lar, ou cuidar do seu marido, ou fazer coisas por um homem, nossa, que absurdo. Ou seja, as mulheres da geração atual não são dignas de relacionamento, não são dignas de ter um homem de verdade. A mulher da atualidade nunca terá um homem conservador. Porque na atualidade não existe mulheres como antigamente. Mulheres que se guardam, que se preservam, que são honradas e dignas. Então, não existem mesmo, velho. E é uma mulher que tá falando isso, né, velho? E, mano, pra você, mano, a tendência é piorar, tá? É só piorar, pô. é aquela questão. Os homens simplesmente acordaram e eles não vão gastar o seu tempo, o seu dinheiro com qualquer mulherzinha por aí. E pode continuar chorando, porque é aquela questão, vocês lutaram por isso. Vocês plantaram essas guerras que estão sendo, essa guerra de sexo. Naquela questão de tirar a força do homem, porque eu não preciso de homem pra nada. A mulher vive muito bem sem um homem. É como eu sempre falo, velho. Na teoria, é lindo esse discurso das empoderadas, que não precisa de homem pra nada. Mas, na prática, é isso, né, pô? E eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse tipo de discurso aí, né, velho? Mulheres falando que os caras não chegam mais, que os caras não querem mais relacionamentos. Mas, assim, velho, se tá acontecendo isso hoje, é culpa delas mesmas, né, velho? É culpa delas mesmas, pô. Desse tal empoderamento delas, que acabou afastando os caras, né, velho? E também das leis que elas mesmas criaram, pô. Quando eu falo, velho, quando eu falo de você ver o histórico da pessoa, mano, o histórico da pessoa antes de você se relacionar, nem sempre é sobre quantos caras ela ficou. Também, né, velho? Acho que uma das coisas mais importantes é isso. Mas nem sempre é só isso, mano. Englobam muitas coisas. Muitas coisas, mano. E essa daqui, velho, é o clássico totalmente desequilibrada, a possessão, mano. E começa assim, pô. Começa assim, quebrando as coisas dentro de casa, por uma mera besteira. Depois vem as falsas acusações e tudo mais, pô. Começa assim, pô. Olha só isso. Mulher quebra liquidificador e batedeira com raiva de marido, porque ele demorou a chegar em casa.
Olha só, pessoal, ó, faz as caras de cabeça quente, com raiva, aí depois fica aí arrependido, ó, pela merda que fez, ó. Quebrou o liquidificador, Olha só isso, velho. quebrou a batedeira, aí agora fica pensativa. Não adianta não, meu filho. Não vai valer de nada isso aí. Serve de nada. Ficar tristinho agora, pensativa. Imagina só, velho, o que esse cara não deve escutar dessa mina aí, o que ele não deve passar dentro dessa casa aí, né, velho? Dentro desse cativeiro aí, pô. E aí, mano, é fácil, pô, é fácil. Quando não é você que sofre, quando não é você que trabalha, quando não é você que corre atrás, é fácil você sair quebrando as coisas, né, velho? Não foi você que correu atrás, não foi você que trabalhou pra comprar, pô. Fica fácil, né, velho? E eu falei, mano, aí o que é que acontece? A pessoa que faz esse tipo de coisa aí é apenas um desequilíbrio emocional. É só isso, pô, é só isso, é só um desequilíbrio emocional. E é como eu falei, pô, começa assim, né, velho? Começa com esse tipo de atitude, e aí depois vem as falsas acusações e tudo mais, e aí, mano, o cara pode acabar se ferrando. E novamente, é culpa das suas próprias escolhas, pô. Você que não soube escolher a pessoa certa, velho. É só isso, mano. Tá aqui, pô. Tá aqui um dos motivos pelos quais os homens não querem mais se casarem e não querem mais ter relacionamento sério, pô. Esse é um dos motivos, velho. Tem um conhecido meu que ele tava prestes a casar. Ele já tava com data marcada, casamento pronto mesmo. E chegou o dia da despedida de solteiro. O que ele decidiu fazer? Ele falou assim, não vou fazer muita coisa não, vou fazer só um churrasco pros meus amigos e tá tudo bem. O que a mulher dele decidiu fazer? Ela decidiu ir para o Rio de Janeiro, se juntar com os piores canalhas do Rio de Janeiro, fazer uma mini festinha, ficou com 2. Enfim, ele descobriu e acabou o casamento. O que tá acontecendo? Vocês estão doidas, é? Vocês encontram um homem... Ainda bem que ele descobriu, né, velho? Ainda bem. E, mano, se ela fez isso um dia antes de se casar com o cara, ela aprontou uma parada dessa. Pô, velho, tu acha que ela não já vinha fazendo essas festinhas aí bem antes, mano? Com certeza já vinha, pô. Com certeza já vinha, velho. E é isso, velho. Antes de se casar, tem que sempre saber o passado da digníssima, pô. Elas sempre criticam quando a gente fala isso. Meu passado não importa. Velho, não cai nesse papo, mano. Não cai, velho. Não cai. E esse cara até que teve sorte, né, pô? Porque... ele ficou sabendo, pô, mas já pensou se o cara não descobre isso, né, velho? Ia ficar anos e anos casado com a digníssima e de vez em quando ela fazendo festinhas com os amigos, pô. Homem que gosta de vocês, que ama vocês e vocês estão se auto-sabotando? Vocês estão percebendo que isso é autossabotagem? Não tem outra palavra para dar para algo como isso que aconteceu. Pra você ver, mano, os papéis estão se invertendo totalmente, pô, totalmente. Antigamente, eram os homens que faziam isso, né, velho? Eram os homens que faziam despedida de solteiro com as amiguinhas. E é errado do mesmo jeito, tá? Não tô falando que é certo. É errado do mesmo jeito. Mas pra você ver, pô, o absurdo que até isso tá se invertendo. Os caras estão fazendo churrasco com os amigos, estão ficando tranquilo. E as minas estão indo pra, né, festinha aí com os amigos, né, mano? Sentando os amiguinhos, pô. Inverteram totalmente, pô. Totalmente inverteram tudo, pô. E novamente... é errado em ambas as partes. Mas agora eu te pergunto, vale a pena, pô? Vale a pena se casar hoje em dia? Fala aí. Eu não sabia que tinha acontecido isso daqui com esse cara aqui, pô, o Roberto Carlos, né, velho? Mas olha só o que esse cara fez aqui, mano. Pô, é aquela velha história, mano. O cara pega a mulher lá embaixo, a mulher sem nada, sem nenhuma condição financeira e coloca ela lá em cima, né, velho? Coloca ela em outro patamar, muda a vida dela, de familiares e tudo mais, né, velho? Só que quando é o contrário, isso não acontece, a mulher não faz isso. E foi exatamente o que o Roberto Carlos fez, né, velho? Pegou a esposa, que estava numa condição financeira bem ruim, né? Se casou e tudo mais, mano. Constituiu um patrimônio junto com ela, mas quando ela estava da hora financeiramente, o que é que ela fez? Pé na bunda do cara, mano. Só quis usufruir do que o cara podia proporcionar, e quando viu que tava tranquilona ali, tava de boa, já tava com a grana que ela queria, tchau. Então, pô, fique esperto, você que tem uma condição financeira, mano. É como as mulheres falam, né, velho? Tem que procurar um homem da minha altura. Então, velho, você que é homem também tem que fazer a mesma coisa. Procura alguém da sua altura, velho. É simples assim. Essa é a história de um homem que conquistou o mundo, mas perdeu tudo para quem dizia amar ele. Roberto Carlos, lateral histórico da seleção brasileira. Multicampeão. Casou, teve 3 filhas e construiu seu império. Avaliada em 1 bilhão. 15 anos de união e 3 filhos. Amor ou interesse? Sim, toma a decisão do divórcio. Será que era amor, pô? Morando em Madrid. Inclusive, ele, pelo jeito, levou até os sogros, bancava até os pais da dita, né? E o que acontece? É sempre assim, mano. É sempre assim. Não vai pensar que vai levar só a digníssima, não, né, pô? É pai, é irmão, é tio, é tudo, pô. O cara leva o combo completo. E no final,
toma o pé na bunda se não tomar uma gaiazinha ainda, hein? Eles moravam na mansão. E na outra casa que eles tinham em Madrid, ele não podia ir porque a mãe e o pai da bonita estavam morando lá. O que ele teve que fazer? Ele, com 2 casas de luxo em Madrid, ele dormia no centro de treinamento do Real Madrid. Sim, senhores, um bilionário sem teto, porque ele não tem onde ficar, porque a esposa deixou ele sem nada. Gente, é vida real. Tem mulher que entra na sua vida, ela não entra pra somar. Nossa, velho. O cara com 2 casas, aí ao mesmo tempo não tinha nenhuma, porque a sogrinha e o sogrão lá estavam na segunda casa dele, velho. Ela entra pra dividir. E no final de tudo, ela quer subtrair. Ela não tirou só os bens desse homem. Ela tirou a paz, a dignidade, a energia que ele investiu nessa família por anos. Teve a capacidade de entrar na justiça pedindo mais. Achou pouco. Enquanto ela sai no carro de luxo, ele vai a pé pros gramados. Ânsia de olhar com quem a gente tá se envolvendo. Porque tem mulheres que passam uma vida toda esperando a hora de dar o bote. Todo gol na vida é vitória. Jogador, cuidado com quem você deixa entrar no vestiário da sua alma. Mas acha que tem uma parceira do lado. Mas tem só uma planilha ambulante, porque não ama você. Ama a projeção do que ela vai tirar de você quando tudo isso acabar. Pra ela é só investimento. Gostou do conteúdo? Curte e compartilha pra mais. É isso, mano. É só investimento, velho. Pra maioria é só investimento. Então, mano, fique esperto, tome cuidado pra você não virar apenas um caixa eletrônico de uma mulher moderna como essa daí, pô. Um homem tira uma mulher da lama. A mulher não faz isso com o homem, não. E é isso que acontece no final. Você tira ela da lama, tira ela de uma situação ruim. Quando ela tá numa situação da hora, tá tranquila, tá garantida financeiramente, tchau, pô. É pé na sua mano. É isso. Aí, ó, foi isso que aconteceu com esse cara aí, mano. Então, velho, fique esperto, porque senão você vai virar só um caixa eletrônico.